O Estrangeiro. O romance publicado em 1942 por Albert Camus é uma das obras mais emblemáticas do existencialismo e do chamado pensamento do absurdo. A narrativa é conduzida em primeira pessoa por Meursault, um personagem aparentemente comum, mas cuja forma de se relacionar com o mundo, com os sentimentos e com a moralidade social provoca estranhamento e desconforto no leitor. Logo no início do livro, somos confrontados com uma das frases mais famosas da literatura. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Essa indiferença em relação à morte da mãe já nos apresenta um protagonista que não se comporta conforme as convenções sociais, pois ele não manifesta luto, dor ou mesmo afeto. Essa frieza não é exatamente crueldade, mas sim a expressão de uma postura de distanciamento, de um olhar quase neutro e desprovido de juízo diante da realidade. Após o enterro, a vida de Meursault segue aparentemente sem mudanças. Ele retorna ao seu trabalho e reencontra Marie, uma antiga colega, com quem inicia um relacionamento amoroso marcado mais pela proximidade física e pela rotina do que por uma paixão intensa. Ao longo dessa primeira parte, Camus nos apresenta um personagem que observa os acontecimentos com simplicidade, quase sem reflexão emocional, registrando mais os fatos do que as interpretações. Essa maneira de narrar cria no leitor uma sensação de desconforto, pois Meursault não corresponde ao que se espera de uma pessoa em situações corriqueiras, de alegria ou tristeza. Ao mesmo tempo, vemos como ele se envolve com personagens secundários, como Raymond, um vizinho de moral duvidosa que mantém relações violentas com a amante e que arrasta Meursault para uma série de conflitos. O protagonista aceita participar de forma quase passiva, sem tomar posição moral, e chega até a escrever uma carta destinada a manipular a amante de Raymond. Esse envolvimento acaba sendo decisivo para o desenrolar da história. Durante um passeio à praia, após uma sequência de tensões entre Raymond e alguns árabes, ocorre a cena central do romance. Meursault, carregando um revólver, acaba atirando em um dos homens. O detalhe fundamental é que o primeiro disparo acontece quase por acaso, em meio ao calor sufocante e ao ofuscamento provocado pelo sol intenso que reflete no mar e na lâmina de uma faca. Em seguida, ele dispara mais 4 vezes contra o corpo já caído. Essa cena, que mistura acaso, absurdo e violência sem motivo claro, se torna o estopim para a segunda parte da narrativa. No tribunal, o julgamento de Meursault não se centra apenas no crime em si, mas principalmente na sua postura de vida. O promotor e os jurados não parecem estar tão preocupados com as circunstâncias do assassinato, mas sim com o fato de que ele não chorou no enterro da mãe, de que logo depois esteve com uma mulher, de que não expressa sentimentos conforme as convenções da sociedade. O comportamento de Meursault, que em nenhum momento demonstra arrependimento ou emoção esperada, é interpretado como sinal de frieza, perversidade e falta de humanidade. Assim, o processo judicial se transforma em um julgamento moral e existencial, no qual o protagonista é condenado não apenas pelo ato cometido, mas por não se enquadrar nos padrões que sustentam a ordem social. A segunda parte do romance aprofunda ainda mais o tema do absurdo, conceito central na filosofia de Camus. O absurdo surge do choque entre o desejo humano por sentido e a indiferença do universo, que não oferece explicações ou justificativas. Meursault, diante da prisão e da certeza da morte, confronta essa realidade de forma radical, longe de buscar consolo em ilusões religiosas ou em justificativas morais. Ele aceita a condição absurda da existência, a recusa em se arrepender ou invocar Deus durante os últimos diálogos com o capelão revela uma postura de autenticidade diante da vida. Se tudo é sem sentido, cabe ao homem reconhecer essa condição e viver sem máscaras. O final do livro é um dos pontos mais fortes do pensamento camusiano. Prestes
a ser executado. Meusal experimenta uma espécie de reconciliação com o mundo, aceitando a indiferença da natureza e a inevitabilidade da morte. Em vez de desespero, ele encontra uma sensação de liberdade, compreendendo que a vida não precisa de um significado transcendente para ser vivida plenamente. Sua serenidade diante da execução contrasta com a expectativa social de arrependimento e fé. E esse contraste é justamente o que torna a obra tão provocativa. Assim, O Estrangeiro não é apenas a história de um homem que comete um crime e enfrenta um julgamento, mas a reflexão profunda sobre a condição humana, a relação com a morte, o peso das convenções sociais e a busca, ou melhor, a impossibilidade de encontrar um sentido objetivo para a existência. Camus constrói, por meio de uma narrativa simples e direta, uma obra que questiona as bases da moralidade, da justiça e da própria experiência humana diante do absurdo. É por isso que o romance continua sendo leitura fundamental, não apenas para a compreensão do existencialismo e do pensamento do século XX, mas também para nos fazer refletir sobre a nossa própria forma de lidar com a vida, com a liberdade e com a morte. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor Esra, parte em busca de liberdade. Entre batalhas, amores e tragédias, sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Obrigado.